O que o dinheiro significa para você? Mais do que uma questão financeira, essa resposta pode revelar muito sobre a autonomia, poder e o funcionamento das relações afetivas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o dinheiro influencia as relações e quando ele deixa de ser uma ferramenta de liberdade e passa a ser um instrumento de controle. Oi, eu tô aqui com o nosso parceiro de conteúdo, Jurandir Cel, que é doutor em finanças comportamentais, e ele escreveu um artigo muito legal sobre esse tema lá para o nosso site. E Jurandir, vamos abrir esse tema que é uma coisa um pouco polêmica, né? O que o dinheiro representa dentro das relações? Ele pode mesmo influenciar o equilíbrio de um casal? Certamente, o casamento é amor, é cuidado, mas também é uma relação comercial. Portanto, a gente precisa ter uma boa relação com o dinheiro dentro do casamento. E para isso é importante que exista muita conversa, muitas discussões e muita participação conjunta. Sim, inclusive acaba que isso pode se tornar um controle financeiro, né? Pode ser uma coisa que a pessoa ela fala, é uma questão de cuidado, mas acaba deixando de ser um pouco isso. Como que a gente identifica, né, quando isso deixa de ser um cuidado e passa a se tornar um controle? Olha, infelizmente, em muitas relações, o dinheiro passa a ser um instrumento de dominação. Um dos cônjuges assume todo o controle financeiro e acaba colocando o outro numa situação de dependência, não de parceria. Isso é muito problemático. Então, se você identifica que, de alguma forma, o dinheiro tem se transformado em um instrumento de controle, é importante que o casal pare, converse, discuta e faça uma readequação disso. Outro ponto muito importante, as mulheres precisam cuidar em conjunto com os investimentos. As mulheres elas têm uma tendência de viver aí quase 5 anos a mais do que os homens, portanto existe uma chance muito grande de que dentro dos casais o cônjuge sobrevivente seja mulher. E as mulheres que já conseguiram ganhar o espaço no mercado de trabalho precisam também entender que investimento é coisa de mulher, que elas precisam cuidar disso. É legal você trazer esse ponto, porque a gente olha lá pro lado saudável da relação, né? Eu sei que tem uma dica que você sempre dá que eu acho maravilhosa, que é como que a gente lida com essas pequenas diferenças aí de interesses financeiros no dia a dia. Bom, eu recomendo muito que as pessoas casem com separação total de bens, mas é impossível você viver um casamento de verdade com separação de renda. Eu até brinco que o casamento é o único lugar em que a ideia comunista funciona muito bem, de cada um segundo suas possibilidades, para cada um segundo suas necessidades. Então é importante que o casal junte as suas rendas. Só que existem eventualmente algumas situações em que, para um, a despesa, um determinado gasto, é desperdício e para outro é um supérfluo. Então, dentro das relações precisa existir um espaço de liberdade. Então, o que eu falo? Você deve juntar as rendas dos dois, certo? Digamos que um ganhe 4 e o outro ganhe 6, para 10 mil reais todos os meses. Se o casal tiver bem folgado, bem tranquilo, você pode deixar 1.000 reais para ela e 1.000 reais para ele, que ele não precisa levar isso para dentro do orçamento. Se tiver uma situação mais difícil, 400 reais é dela e 400 reais é dele, cada um separado. E aí, para esta parte do orçamento, é para aqueles gastos que você simplesmente não quer compartilhar com o outro. Aquilo que para, de repente, um dos cônjuges é desperdício e para o outro é um supérfluo. Isso funciona muito bem, eu chamo isso de mesadinha do casal. Não, e deixando bem claro, então não importa quanto cada um ganha, assim, um ganhar mais, outro ganhar menos, isso no geral vai ser somado do conjunto. Sim, é importante, isso é muito importante, que o casal, que ele junte as suas rendas. Não faz sentido se de repente a mulher tem um salário muito bom e de repente o marido tem um salário ruim em determinado período, não dá para ela, de repente vai num restaurante bacana e ele fica no cachorro quente da esquina. Então você precisa juntar essas rendas e dar essa mesadinha do casal idêntica para os dois. Perfeito, não é? Até porque não pode ser mais motivo de briga, né? Tem que ajudar a resolver. Sim, claro. Isso serve, por exemplo, se você quer dar um presente lá.
teu namorado, para o teu marido, você pega e usa desse valor, né? A gente aprendeu essa ideia de mesadinha do casal com uma senhora que ela disse assim, você está maluco, eu vou lá para o salão de beleza, fico 2 horas, venho toda bonita, né, cheia de boas intenções, aí eu chego em casa, meu marido olha de cima a baixo e pergunta quanto custou. Foi tudo para o vinagre, não é? Ou então eu disse, eu quero pagar a mensalidade aí do Avaí ou do Figueirense, e ela disse, isso é uma besteira. Então a mesadinha do casal serve para isso, certo? Para você ter aquela liberdade, isso é muito importante. É importante você conversar, mas você dá um espaço de liberdade para cada um dos parceiros de uma relação afetiva. Sem julgamentos, então. Eu acho que fica a reflexão geral que o dinheiro ele não pode ser uma ferramenta de controle. Como a gente falou ali no começo, ele tem que ser uma questão de parceria, né? Sim, é muito importante, né? Dentro do casamento, você ter essa relação de parceria. Nós estamos aqui falando de homens e mulheres, mas também tem as relações homoafetivas. E aí você tem os 2 parceiros, sejam 2 homens ou 2 mulheres dentro de uma relação e deve funcionar da mesma forma. E bom, se você gosta de acompanhar esse tipo de tema, acompanhe a gente lá nas redes sociais, @elosprevidência. E se você também quer saber mais sobre esse conteúdo que o Jurandir falou aqui, acesse o nosso site, elos.org.br, que vai ter o artigo completo lá também. O Elos Entre Nós é o podcast onde a gente fala sobre educação financeira e tudo aquilo que pode te ajudar a construir um futuro melhor. Até a próxima!